Olá, pessoal. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Vamos falar hoje do emprego das letras, o uso do hífen. Já tinha falado com vocês, né? Lá no edital não tem uso do hífen, professora. Na parte de ortografia, é só emprego das letras. Mas por que eu trouxe o uso do hífen? Porque normalmente nas alternativas vem palavras com hífen, e aí vocês não sabem, né? Aí ficam em dúvida, acaba marcando essa. Então, gente, é importante saber, até para ter mais segurança na hora de responder. Vamos aí, então, começar a brincadeira. Material mesmo, tá? Que foi distribuído em sala de aula. Não se usa o hífen para unir vogais diferentes. Gente, vou resumir para vocês. Vogais e consoantes. Não se usa hífen para letras diferentes. Hífen para letras iguais. Então, por exemplo, autoestrada. Autoestrada, letras diferentes. Então, não tem hífen. Agroindustrial, letras diferentes, né? O prefixo com a segunda palavra. Anteontem, ó, o prefixo ante com a palavra ontem, junta tudo, tá? Então, prefixos terminam com uma letra e a seguinte palavra começa com uma letra diferente, junta tudo, tá? Autoaprendizagem, coautor, infraestrutura, semi-analfabeto, ó, letras diferentes, junta tudo. Letras iguais, separa. Seja vogal, aqui né, a gramática separa, mas é a mesma coisa. Ó. Micro-ondas, letras iguais, separei. Contra-ataque, letras iguais, separei. Anti-inflamatório, letras iguais, separei. Auto-observação, letras iguais, separei. Nas consoantes, ó, mesma coisa, tá vendo? Hipermercado, letras diferentes, ó, juntei tudo. Superbactéria, letras diferentes, juntei tudo. Intermunicipal, letras diferentes, juntei tudo. Agora, letras iguais, separa. Super romântico, ó, termina pela consoante R, começa pela consoante R, separei. Hiperresistente, termina por R, começa por R. Subbibliotecário, termina com B, começa com B. Então, letras iguais, seja vogal, seja consoante, separa. Letras diferentes, junta tudo. Gente, não se usa hífen entre palavras com elementos de ligação. Repare que não estamos falando aqui de prefixos, tá? Estamos falando de duas palavras com dois significados na língua que se juntam para formar um terceiro significado, correto? Então, normalmente são preposições ou pronomes, né? Às vezes conjunções, que ligam essas palavras. A maioria delas realmente com preposição. Então, ó, mão de obra, antigamente tinha, não tem mais. Dia a dia, também perdeu. Café com leite, perdeu, né? Cão de guarda, ponto e vírgula. Pé de moleque, cara de pau, né? Doce de leite. Então, essas palavras tinham hífen e perderam. Qual a diferença? A diferença é porque você depende de um contexto agora para saber o significado. Por exemplo, pé de moleque. Pé de moleque, literalmente, né, sem hífen, era o pé de um garoto. E pé de moleque com hífen eu já sabia que era o doce, né? O outro sentido que a palavra ganhava aí. Agora, né, o sentido conotativo da palavra. Agora, eu não tenho mais essa distinção. Dependo de um contexto para saber se você está falando do pé de um menino, né? Pé de um moleque, literalmente, ou se você está se referindo ao doce, tá? Então, a dificuldade, né, que eu acho é essa palavra solta, você não sabe. Por exemplo, dia a dia, sem hífen, era um dia após o outro, né? E dia a dia com o hífen era cotidiano. Então, olhando o hífen, eu já sabia o significado, não tem hífen, outro significado. Agora não, eu dependo de um contexto para saber se você está se referindo a dia, um dia após o outro, ou dia a dia cotidiano, né? A nossa rotina, tá? Professora, tem exceção? Claro que tem. Essas que estão aí, que estão no material, que eu já avisei que vocês têm que gravar, tá, gente? Tem. Mais perfeito, arco da velha, cor de rosa, água de colônia, pé de meia, o Deus dará, queima-roupa, não perderam os referidos hífens. Espécies botânicas e zoológicas. O que isso quer dizer? Plantas e bichos, né? Animais. Ó, pimenta do reino, cravo da Índia, não perderam, né? Espécies botânicas. Bem-te-vi, porquinho da Índia, também não perderam, espécies zoológicas, correto? Agora, vamos lá. Contrariamente, se não houver elemento de ligação, há hífen. Então, ó, gente, atenção, não estamos falando de prefixos, tá? São duas palavras, cada uma com seu significado, que se juntam para formar um terceiro significado, correto? Ó, boa-fé, arco-íris, guarda-chuva, vagalume, porta-malas, bate-boca, pega-pega, corre-corre,
tá bom? Então, ó, juntei duas palavras para formar um terceiro significado. A palavra guarda, do verbo guardar, chuva, né, fenômeno da natureza, eu juntei as duas para formar guarda-chuva, objeto que foi feito para se proteger da chuva. Então, um terceiro significado, tá? Então, é isso. Não é um prefixo. Vamos lembrar, prefixo é o quê? Palavras vazias de sentido lexical, né? Semântica. Aquelas que só têm valor gramatical. Ante, ante, contra, micro, alto, como vimos lá na página anterior, correto? Esses prefixos aqui, ó, outros prefixos, exemplos de prefixos aqui para vocês. Recém, além, a quem, sem, pós, pré, ex, vice, sempre com hífen. Recém-nascido, recém-casado, pré-datado, além-túmulo, pós-graduação, vice-presidente, ex-presidente, sem terra, pré-vestibular. Então, sempre, tá, gente? Sempre, sempre, sempre com hífen, independente da palavra que vem depois. Ex-governador, ex-namorado, ex-marido, ex a gente quer bem longe, então não esqueçam de separar com hífen. Pré-vestibular, pré-datado, né? Tá bom? Antes de palavra com H, sempre há hífen. Anti-higiênico, circo-hospitalar, ó. A segunda palavra começa com H, tá? Começou com H, sempre com hífen. Pré-história, extra-humano, semi-hospitalar, super-homem, super-herói, não é isso? Gente, no Brasil, o prefixo co não admite hífen. Então, como ficaria uma palavra com coerdeiro? Vai juntar? Vai juntar, só que perde o H, tá? Coabitar, coabitação, ó, perde o H. Por quê? Porque em português não tem palavra com H no meio, com exceção de Bahia, tá? Bahia é a única palavra da língua portuguesa que tem H no meio da palavra, um substantivo próprio. Mas as derivadas não tem. Baiano não tem H, baianinha não tem H, baianidade não tem H, correto? Só Bahia, um substantivo próprio, permaneceu com H. Prefixos sub, sob, mais R e mais B. A hífen, por quê, gente? Vamos pensar. Sub-região, tira o hífen e lê. Como é que nós vamos ler isso? Sub-região, não é isso? Sub-raça, sub-raça, sub-reitor, sub-reitor? Não dá, né? Então, tem que ter. Ah, professora, e com B? Com B, letras iguais, né? Por exemplo, sub-bibliotecário, não é isso? Tá? Então, letras iguais, já tínhamos visto. Então, ó, sub e sob terminam com B, letras iguais se repelem, se afastam. Usa hífen. E com R é uma questão fonética para você não mudar a integridade fonética da segunda palavra, né? Região, sub-região. Correto? Mal mais vogal, H ou L, sempre com hífen, ó. Mal-estar, senão vou ler isso aqui como, gente? Mal-estar, né? Mal entendido, mal-humorado, tá? Senão vou ler o quê? Mal entendido, né? Mal-humorado, tá? Então não pode. Tem H, L e L. Ah, professora, eu lembrei, né? Letras iguais. Mal termina com L. Se vier uma palavra com L, letras iguais se afastam, tem hífen. Porém, se for uma letra diferente, junta tudo, tá? Se não for vogal, não for H e não for L, tudo juntinho, ó. Mal criado, mal visto, tá bom? Palavras terminadas em M ou N, mais vogal, H, M ou N. Vamos usar, ó. Pan-americano. Ah, eu já ouvi, professora, pan-americano. Sim, alguns dicionários até trazem, mas na gramática nada mudou, tá, gente? Tem a necessidade do hífen, sim. Termina com N, começa com vogal, tem a necessidade. Circunnavegação, ó, termina com M e começa com N. Tem que colocar. Pan mágico, ó, termina com N, começa com M. Tem que colocar, tá? Regra. Prefixos ab, ob e ad, mais R. Ah, é a mesma coisa lá do sub-região, lembra do sub-região? É a mesma coisa, ó. Abrogar, se eu não colocar o hífen, abrogar, não é isso? Adrogar, mesma coisa. Então, vai dar uma leitura que vai comprometer a integridade fonética da palavra. Por isso, usamos o hífen aqui, tá? Ab, ob e ad. Primeiro elemento terminado por vogal, mais R ou S. O que eu vou fazer? Vogal com R ou S, só dobrar. Antessala, ultrarromântico, mini-saia, antissocial. Por quê? Se eu não dobrasse, como é que eu ia ler isso aqui? Com um S só? Antesala, né? Ultraromântico, né? Mini-saia, tá? Antissocial. O que é isso, né? Não pode, professora.
Então, para manter a integridade fonética, dobramos o S e dobramos o E.